suavemente como oração. É um anjo azul que das nuvens vem abrir para nós nosso coração. Do céu chegamos como quem viveu, trazendo amor e o resto refazer. Somos pássaros ainda na prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. Olá, bem-vindos aqui ao Minuto de Reflexão do Grupo Fraternal Francisco de Assis. Bom, vamos começar iniciando, sentando confortavelmente aí nas nossas cadeiras, né? Vamos fechar os nossos olhos, encher o nosso coração de muita paz, muito amor. E vamos saudando o nosso mentor espiritual, individual, que acompanha-nos nesta jornada, agradecendo também aos mentores que nos dão apoio no grupo fraternal, recebendo todo esse carinho e atenção para que possamos cumprir os desígnios de Deus nosso Pai. Vamos imaginando Jesus nos dando um caloroso abraço e com eles caminhamos juntos até Deus nosso Pai, nos sentindo amados e fortalecidos em nossa fé. E vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Agora podemos abrir os nossos olhos. E hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o medo na ótica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, o tema é o medo sobre a ótica espírita, tá? E aí, pesquisando um pouquinho, a gente tem que entrar nesse tema até do ponto de vista científico, para que a gente possa entender um pouquinho, né? Então, por que a gente sente medo? Medo é um sentimento nato, ele já nasce conosco, até porque é uma medida de proteção. Imagina se a gente não tivesse medo de nada, né? E isso remonta lá da época pré-histórica. Imagina se a gente não tivesse medo dos bichos grandes e a gente se atirava e aí morria, né? Porque leopardo, leões, até outros bichos da época pré-histórica. Então, o medo, ele é uma construção mental. Então, a gente já nasce com esse instinto, né? E o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. A parte que tá aqui de azulzinha é a parte racional. A parte vermelhinha é emocional. E o medo fica ali, junto com o emocional. Quando nós somos crianças, quando nós nascemos, essa parte vermelhinha, ela já vem um pouquinho desenvolvida. A parte azul, ela já vem menos desenvolvida. Então, é muito natural que as crianças até tenham um pouco de medo de algumas situações que pra gente não tem sentido. Por exemplo, tenho medo de deixar a porta do armário aberta, né? É comum isso em criança. Mas por quê? Porque não tem essa parte racional ainda bem desenvolvida. Normalmente o emocional ele já chega mais desenvolvido, né? E aí, estudando um pouco a doutrina espírita, eu fui buscar esse tema do medo nas obras, né? Achei bastante de Joana de Ângeles que fala sobre isso. Normalmente é Divaldo que acompanha esse espírito da Joana de Ângeles, né? Fala bastante sobre o medo em algumas obras dela. Então,
Tem uma obra uma psicografia falando, considerando o medo, que a pessoa com medo agride ou foge. Então, na psicologia, eles falam que o medo é uma dos instintos, né? E que as pessoas reagem ou se escondendo, fugindo, assim, se fechando, ou atacando. Essa é uma reação natural do ser humano quando tem medo, ou ataca ou foge, né? E Joana de Ângeles afirma isso também. E se exime da iniciativa feliz, tornando difícil de ser ajudada e contamina muitas vezes outras pessoas, desesperando-as também, né? É muito natural a gente ver agora nessa pandemia essa contaminação do medo. Quando a gente começa a ver só notícias ruins, ou um amigo que fala, né, das coisas ruins que vão acontecendo, a gente vai ficando cada vez mais com medo. Então, não é que a gente tem que ignorar isso, mas a gente tem que pensar sempre na questão do equilíbrio. Isso é o mais importante, a gente equilibrar as coisas para que possamos, então, viver de uma forma mais tranquila, mais salutar. O medo gera uma desorganização emocional e psíquica tão grande, né, que ele as pessoas acabam somatizando doenças por conta disso. E isso é muito preocupante, porque até na física quântica fala um pouquinho sobre isso. Nós não precisamos passar por uma experiência fisicamente, para que o nosso organismo sinta, né, somatize, sinta os efeitos daquela situação. Então eu vou dar um exemplo. Até dei um exemplo também, outros exemplos também numa conversa que nós tivemos aí. Quando a gente tá, por exemplo, num filme 3D, usando aqueles óculos, sabe? Às vezes não aparece alguma situação que, sei lá, bater um carro, por exemplo, né? O nosso coração acelera, a mão fica suada, é isso. Isso está na nossa mente. Embora nós saibamos que nós estamos no cinema sentado vendo filme 3D com óculos, aquilo não é real. No entanto, nosso organismo sente a palpitação, a mão às vezes úmida, né? Até uma certa ansiedade. Então, isso também é a mesma correlação que a gente tem quando a gente sente medo. Não necessariamente é real, mas nosso corpo somatiza e sente. E a gente aqui, na Narcisa, em Nosso Lar, menciona que eles classificam o medo como um dos piores inimigos do ser humano. E na Educação dos Sentimentos, Jason de Camargo fala que nós estamos numa viagem de aperfeiçoamento, né, de desenvolvimento espiritual, né? E é natural que a gente esteja aprendendo essas questões emocionais. É como se a gente estivesse ainda na pré-escola com relação às emoções. Então é muito comum. E o medo é uma dessas emoções que produz uma série de inconvenientes. Então ele fala a intranquilidade, a ansiedade, né, que é o mal do século, a insegurança, a preocupação. De novo, gente, a gente não pode exagerar, né? Tem que ter o medo, tem que ter para ter esse resguardo mínimo da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Mas eu tô falando aqui pra gente tomar cuidado para não exagerar, né? E aí eu trouxe aí algumas frases que está no livro Momentos de Felicidade, onde fala sobre o medo, né? Então tem ali de Simão Pedro, que ele negou Jesus várias vezes por medo, né? Judas, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor, né? Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, os apóstolos, por medo se omitiram quando ele foi levado ao sublime holocausto. Pilatos, por medo indeciso e pusilânime, lavou as mãos quanto à vida do justo, de Jesus. Então, quantas coisas a gente se omite por medo, né? A maioria das ações com relação ao medo é essa questão de ficar paralisado, de se omitir, de falar, ai, não quero saber, não é comigo, eu tô com medo. Você se esconde ali embaixo da mesa, que nem uma criança.
e falar, eu vou ficar aqui quietinho para ver se passa, né? Eu vou ficar nessa pandemia, eu vou ficar bem recluso aqui em casa para ver se passa, mas a gente precisa tomar algumas ações. O medo, ele é salutar desde que seja de forma equilibrada, né? Com prudência, enfim. Então, trouxe aí também do livro Autodescobrimento, falando que ele é bem canalizado, o medo se transforma em prudência e equilíbrio, auxiliando a discernir qual é o comportamento ético adequado até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. E trazendo também do Evangelho, né, duas frases importantes: conhecereis a verdade, ela vos libertará, e espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, para vencer os nossos medos, nós temos que usar a sabedoria do conhecimento. E aí é importante que eu estou lembrando aqui, informação não é conhecimento. Não adianta a gente ler uma série de artigos, ler livros e tal. O que nos leva ao conhecimento? A prática, a conduta, né? Isso nos qualifica como seres em contínua evolução. Então, as ações que enfraquecem o medo são o Evangelho no lar, leituras edificantes, a fé raciocinada, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, oração. E aí eu até coloquei aqui um recadinho: orar mais ação. Não adianta a gente só pedir se a gente não fizer a nossa parte. Gratidão, benevolência e empatia também enfraquecem o medo. E pensamentos positivos, sem dúvida, é uma das coisas que contamina. Do mesmo jeito que o medo contamina, lá no começo a gente viu, o medo contamina as pessoas, os pensamentos positivos, a gratidão também contamina. E agora vamos fechando os nossos olhos, relaxando os nossos músculos, indo para a parte final dos nossos momentos de reflexão. Vamos enchendo o nosso pulmão de ar renovador e expelindo devagar. Mais uma vez, soltando devagar. E assim vamos pedindo que a equipe espiritual que nos acompanhe vá nos abençoando, renovando as nossas energias. E vamos enchendo o nosso coração com vibrações positivas. Vamos imaginando o nosso planeta Terra envolto de muita luz, de uma cura muito grande. Vamos vibrando para que se cumpra em nós a vontade do Pai, que possamos entender e discernir desta forma. E agradecendo a todos que aqui pararam um pouquinho para escutar os nossos minutos de reflexão, que possamos levar este conhecimento para o nosso dia a dia, que possamos contribuir para nós mesmos e para os que nos rodeiam. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Alma querida, imaculada, doce é sentir seu sublime amor, modificando nossa conduta no santuário do coração. Sua humildade é melodia que até as pombas fazem canção. Suave mensagem de esperança, de ternura pelo ar.
seara de Jesus.